Ó, conta essa história aí. Conta essa história em 15, 20 minutos aí. Nossa, vamos lá, vamos tentar, né? Então tá, vamos tentar. É, irmãos, eu agradeço aí ela por essa oportunidade, mas a minha história de vida é uma história assim meio que complicada, porque o meu pai, né, era um homem que não era cristão, então quando ele casou com a minha mãe, começaram uma vida já com muitas dificuldades, e o meu pai, ele traiu a minha mãe, fez, pintou e bordou. Mas foi assim algo terrível, né? E aos 40 anos de idade, ele se converteu. Na realidade, se converteu, não, ele foi para a igreja, né? Porque num dia de carnaval, um diácono da igreja resolveu não ir para o retiro de carnaval, falou assim, não, eu vou evangelizar. E na época usava-se muito os folhetos, e ele foi para o carnaval especificamente para distribuir os folhetos e evangelizar. Nesse, nesse carnaval, lá no interior de Minas Gerais, Nova Era, ele alcançou o coração do meu pai através de um folheto e, né, ministrou o coração do meu pai no carnaval. E aí começou uma batalha muito grande, porque a princípio ninguém acreditava, muito menos a minha mãe, né? Mas o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na vida do meu pai e ele acabou conseguindo, devagarzinho, mesmo com as dificuldades, com as falhas dele, levar os filhos. E aí nós começamos a gostar de ir para a igreja, porque eu falava que era católico, porque minha mãe falava, não, nós somos católicos. Mas a gente não ia para a igreja, a gente ia para a igreja, tipo assim, uma, duas vezes por ano a gente ia na igreja. A gente era católico só nominal, mas não conhecia nada de catolicismo. E aí, quando eu conheci verdadeiramente Jesus Cristo, que fui resgatado, né, aos 13 anos de idade, então Deus me livrou de muitas coisas. Graças a Deus eu nunca me envolvi com pornografia, nunca me envolvi com um monte de coisa que não presta desse mundo. Mas eu estava até conversando essa semana com alguém, de que Deus me livrou de tantas das coisas, mas nunca me envolvi com droga, com bebida, com imoralidade sexual, essas coisas, mas eu tinha um vazio dentro do meu peito. E esse vazio só pôde ser preenchido por Cristo Jesus. Então, a partir de quando aconteceu isso na minha vida, aí eu tive um entendimento, um conhecimento, né, e poder ver o Espírito Santo de Deus agir na minha vida. E ele continuou me guardando, me protegendo a minha vida inteira. Eu falo assim que não é mérito nenhum meu disso, né? Mas eu casei com 31 anos de idade. E para honra e glória do nosso Deus, eu casei 0 quilômetro, casei virgem. E isso fez toda uma diferença na minha vida, né? E o engraçado é que quando eu comecei a, a, a namorar a Jane ela era católica carismática, super envolvida com a igreja, aquela coisa toda. E aí, pelo fato de orarmos e termos uma vida assim bem, lermos a Bíblia junto e tudo, aí eu falei assim, como que vai ser quando tivermos nossos filhos? Não, os filhos podem seguir a sua religião, eu quero que eles sejam igual a você. Então, já foi algo interessante.
Mas é, quando nós começamos a namorar, a gente ia junto, eu e ela, nós íamos para a igreja católica, aí eu assistia à missa, e depois da missa nós íamos para a igreja evangélica e ouvíamos a palavra. E ficamos assim por alguns poucos meses, né? E um dia eu estava me arrumando para ir para a igreja católica e ela falou assim, ah, não, não precisa se arrumar hoje, não. A partir de hoje a gente não vai mais para a igreja católica, a gente vai só na igreja evangélica. Eu falei assim, oh, então tá bom. E aí o Espírito Santo de Deus ministrou também no coração dela que ela precisava realmente tomar uma posição firme em Jesus Cristo. Então, e de lá para cá as coisas foram crescendo, né? Deus foi ministrando cada vez mais no nosso coração e fala assim, sem Jesus é o vazio, não precisa, é igual no meu caso, né? É, eu não tinha experimentado assim nada do mundo, nada de essas coisas malucas, né? Que os jovens buscam hoje, droga, sexo, bebida, essas vidas meia maluca. E eu não, Deus me livrou disso tudo. Ele preencheu o vazio que tinha no meu coração na minha juventude e eu, graças a Deus, né, continuo firme. Eu falo assim que nunca conheci uma outra mulher que não fosse a Jane. Isso, nos dias de hoje, é privilégio para poucos, né? Porque mesmo dentro das igrejas, a juventude hoje não respeita muito isso, muitos se perdem. São poucos os casos de jovens que realmente se guardam, né? Hoje, com esse advento da internet, então fica um negócio assim, essas promiscuidades entra fácil na vida do crente. E Deus me guardou, e isso eu falo assim que se ele me guardou, ele pode guardar muitas outras pessoas. Então eu posso testemunhar isso não para me vangloriar, mas foi o Espírito Santo de Deus que me guardou. Eu falo assim, se fosse por mim, eu teria me perdido, não teria. Vivi situações onde que o inimigo preparou ciladas, mas o Espírito Santo de Deus falou assim, não, sai fora. E eu fugia dessas situações. Então eu glorifico a Deus pelo cuidado, pelo carinho, né? Deus sempre me tirou de situações assim. Então, eu glorifico a Deus e o resultado disso tudo na minha vida hoje é de ter uma esposa sábia, de ter filhos hoje que realmente servem ao Senhor, onde quer que eles estejam, né? Eles sempre estão focados na palavra, desenvolver o hábito de leitura da palavra, isso todos os dias. Os meus filhos aprenderam a fazer devocional. E uma das coisas que marcou muito a nossa família, porque no primeiro ano de casado, eu tive o privilégio de conhecer a, a UDF, né? E a UDF, ela tem os cursos que são maravilhosos. E esses cursos, eles são totalmente baseados na palavra de Deus. E eu fiz o primeiro curso, que era, na época, o Casados para Sempre, e foi, assim, algo transformador. Eu tinha, né, um ano só de... Nem um ano, eu estava com quase um ano de casado quando eu fiz esse curso. E foi aplicado na minha vida e depois fui aprendendo. Hoje são mais de 50 cursos que existem na UDF. Todos esses princípios mexeram muito, né? Me ajudaram muito a crescer. Então, eu glorifico a Deus por isso, né? E eu nunca tinha sonhado em morar aqui na cidade de Pompeia, mas quando eu fiz o treinamento para vir aqui para essa cidade, eu fiquei apaixonado aqui nesse lugar. Mas o seu Jorge, na época, falou assim: ó, você racha fora, você tem muita coisa para fazer lá no Espírito Santo. E aí, mas aprove hoje, né, Deus me trazer aqui para Pompeia, para esse lugar maravilhoso.
mas que também tem as suas dificuldades, né, as suas batalhas espirituais regionais aqui. E eu louvo a Deus, né, pelo amor, pelo carinho, por tudo que Ele faz por mim, pela minha família, né? E é isso, irmão. Não tem muito mais assim. O negócio todo é porque eu sei que Deus tem um carinho especial por mim, pela minha família, e nós temos uma obra para fazer. Nós temos um propósito aqui nesse lugar. Assim como todos nós, né? Todos nós aqui do Rafruta, todos nós temos um propósito. E eu glorifico a Deus por isso. Nós não podemos, assim como eu não posso perder o foco, ninguém pode perder o foco e distrair com as coisas desse mundo, porque é muito fácil isso acontecer. Então, um pouquinho da minha história rapidinho é isso aí, né? Amém. Estou aí, eu Tá glorifico a lido o Deus livro, pelo tá lido a cuidado história. dele. Oi? Tá lido o livro, tá lido a história. É isso aí. Glória a Deus. Amém. Queridos, né, realmente não dá para dizer que, né, Israel não teve uma experiência com Deus e não está tendo e não vai continuar tendo. Mas o que, que destaca no testemunho de Cristo na vida dele, né? O que, que chamou atenção dentro da história, né, desse capítulo Israel de hoje aí? Vamos compartilhar. Interessante quando a gente vê que como é que Deus escolhe, né, os seus. O pai do Israel, adúltero, pelo que ele diz, Sim. e foi descoberto, foi encontrado no meio do carnaval. Foi tocado por um folheto levado pela mão de um diácono que não quis ir para o acampamento e preferiu não se isolar do carnaval, como é costume nas igrejas, e distribuir folheto, levar a palavra. Porque Deus tinha ali um servo seu que ele queria resgatar, uma ovelha perdida, precisava ser encontrada. Sensível à voz de Deus. E ouviu e viu a palavra e decidiu seguir o caminho reto. Aleluia. E mais do que isso, né? Trabalhou para que os seus filhos o seguissem. Aparentemente, pelo que o Israel contou, com muito carinho, né? Muito amor. Eu acho que a obra de Deus é dele, não é nossa, né? Sim. Ter o encontro com Deus é uma experiência única e marcante na vida de uma pessoa. É. Nizam, eu acho que eu já até te contei essa história. Eu não me lembro se foi para você ou se foi para o Valdir, mas mesmo quando meu pai, no final da vida dele, quando ele ainda estava já estava com Alzheimer, uma coisa que ele nunca deixou de fazer, mesmo com Alzheimer, era ler a Bíblia Aleluia. e, Amém. Amém. e evangelizar mesmo com Alzheimer, é um negócio assim inexplicável. Só Não, a graça. é explicável, é o poder do Espírito Santo. Não, sim, eu Amém. estou falando humanamente falando. Esse é o problema, né? Eu estava lendo novamente Efésios 6, né? Uhum.
E é muito forte a vida espiritual, as coisas do espírito. Uhum. E se a gente olha pela visão de que nós vivemos, temos a vida de carne e sangue e temos a vida espiritual. E, e na vida espiritual, na vida do espírito, o Paulo ali em Efésios, ele é muito claro, ele entrega o ouro na forma de ferramentas simbólicas, né, como alegórica, né, do poder da palavra de Deus. Ela é o capacete da salvação, é a Aleluia. coraça, né, é a Uhum. espada, né? Uhum. Glória a Deus. Ela tem o poder de se transformar em escudo, em espada, em sandália, né? Ele usa várias alegorias para representar o poder de transformação da palavra na nossa vida, trazendo para o nosso cotidiano, né? Sim. E muitas vezes em coisas simples, né? Como foi com meu pai, um folheto. É A aquela. gente, Quantos folhetos esse diácono distribuiu e quantas pessoas ouviram a mensagem? É. é, é tremendo isso. As coisas de Deus não se medem por números, Aham. as 99 e a Verdade. uma, né? O que me chamou mais atenção aí, né? Chamou atenção não, veio, né, desafiar meu coração aí essa atitude, essa decisão, né, desse diácono. No nosso conceito religioso, ele seria execrado, porque ele não foi para o acampamento. Mas com certeza, né, ele ouviu a voz do Senhor, a voz do Espírito no coração dele. E brotou um desejo, imagino, né? Brotou um desejo imenso pela consciência que ele tinha de que o mundo estava perdido. E muita gente sendo tragada ali por aquele evento do carnaval. E ele não se importou com que. E olha, isso faz muito tempo, né, Israel? Imagina, Sim, horas. imagina aquela época fazer isso, o cara, no mínimo, foi chamado no conselho. Ô, Ney, eu vou mudar um pouco a sua história, só para apimentar a situação. Ele não teve condições financeiras para ir para o acampamento. E, e, e humildemente ficou em casa. Isso, já que eu estou aqui, deixa eu distribuir esses folhetos que já Olha, não me deram para distribuir, que um tempão está aqui na minha gaveta. Zé, eu vou Agora, reformar. Eu vou Deus usa as reafirmar essa loucas mesmo, história. né? Para confundir as sábias. Ô, ô, hein, Nizam? Nizam, Fala, Israel. Não, e o melhor não é isso, não. Na realidade, ele era um funcionário, ele era um maquinista. Ele trabalhava na Vale do Rio Doce, que na época era uma das melhores. Quer dizer, é uma grande empresa, né? Mas na época era a melhor empresa que tinha. E ele abriu mão de tudo. Não era por dinheiro, era por amor às almas. é, ô, Israel, em Fala, Valdir. 1989, eu fazia parte da comunidade evangélica de Santa Bárbara do Oeste. Nós decidimos não ir para o acampamento e ficar no carnaval. Fizemos um samba enredo falando de Jesus, entrando na avenida, cantando samba de Jesus, evangelizando.
e distribuindo folhetos e testemunhando de Cristo. Na comunidade evangélica de Santa Bárbara, pastor Teodoro, um homem santo de Deus, que marcou a minha vida. A gente se recusava a se omitir, assim, a gente caía na rua, porque o pastor Teodoro tinha essa visão de que é no meio lá no inferno que a gente tem que meter o pé na porta do inferno e abrir e arrancar as pessoas de lá de dentro, né? Por causa do testemunho que a gente dava. O pastor Teodoro marcou a minha vida. Ele morreu já. É um homem santo de Deus. Teve os problemas dele, teve as questões, mas assim, mas esse exemplo ele deixou. E eu sempre, ontem eu estava conversando com a minha prima aqui, né, a gente está na reunião da família, né, da Ana, e ela estava falando de cantata, não sei o que, eu falei assim, eu acho que é um desperdício cantata, porque são Uhum. pessoas que ficam meses ensaiando. Ele falou, mas 15 almas se converteram. Eu falei, então já pensou se essas 50, Uhum. 60, 70 pessoas do coral se reunissem para evangelizar, fazer discípulos, durante meses que se dedicam para fazer uma cantata, para cantar. Eu sei, tem seu valor, eu acho lindo, Amém. maravilhoso, mas assim, eu acho que é um desperdício, porque eu acho que eu sei que eu sou radical, sei que tem meus problemas assim, mas eu acho que a prioridade de todo cristão é evangelizar e fazer discípulos. Porque essa foi a última ordem que deu, que o nosso Senhor nos deu quando ele foi para o céu. E a última coisa que eu falava para o meu filho quando eu queria que ele ficasse gravado na mente dele, era a coisa mais importante que eu queria que ficasse fixada quando eu saía de casa, quando a gente morava no apartamento lá em São Paulo. Não chegue perto da janela. Eu queria que ele ficasse gravado na mente dele. Quando eu estava saindo de casa, eu abri a porta de novo e falei, Cauê, e não chega perto da janela. Nosso mestre, quando ele estava subindo para o céu, ele falou, não vos compete saber data, não sei, mas uma coisa vai acontecer com vocês. A último recado falou, e recebereis, vocês vão receber o Espírito Santo e vão ser minha testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria, toda a terra. Deus confia a terra. Essa é a missão do crente. Sem isso, tudo é vão. Louvar a Deus, eu acho uma hora barato. Eu adoro adorar, louvar e engrandecer. Mas assim, mas a minha missão não é. Os anjos fazem isso muito melhor do que eu. Lá no céu cantam louvor, os anciãos se dobram, os querubins cantam muito melhor. É adorar Deus. Jesus não falou, e de fazer culto todos os dias. Ele falou, e de fazer discípulos. E eu estou convosco. É uma promessa, uma ordem daquele que disse que antes de mandar fazer discípulos, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Agora, portanto, ide e fazer discípulos, Amém. ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos Uhum. os dias. Então, acho que é fantástico a visão desse discípulo Uhum. do Senhor que obedeceu a palavra, que obedeceu a ordem do mestre e foi lá resgatar um cara que veio Amém. o Só para concluir aqui. Israel, Eu vou me o homem despedir de santo de vocês. Deus, os filhos Tô e viajando. daí para lá. Irmão, Beleza, um beleza. bom sábado para todos. Eu estou viajando daqui a pouco. Vou me arrumar aqui. Deus Um abençoe abraço. você. Deus Nizanzinho, abençoe a um todos. beijo, um beijo Até para amanhã, você. se Deus permitir. Deixa eu só. Beijo para Amém. vocês. Fiquem com Deus. Amém, Um meu beijo, irmão. Nizanzinho. Eu te amo, Nizam. Só para Também te concluir, amo. só para concluir o que eu estava falando lá, é, o que mais me chama a atenção, só para deixa eu atualizar o David aí. David, nós hoje lemos o livro do capítulo do Israel ali, tá? Testemunho de conversão do Israel. E nós estamos vendo como Deus agiu, né? E é notório, né, que a palavra de Deus ministrada de qualquer forma, no caso lá foi do folheto, olha só o que ela gerou, né? Gerou gerações depois dela, de servos do Senhor. Então, e uma obra que
né, o Senhor faz. A nossa, como o Valdir estava falando, né? A nossa parte nisso sempre tem que ser essa consciência, né? De que consciência e intencionalidade de fazer o Senhor conhecido. Pode falar alguma coisa ou simplesmente entregar o folheto, mas a motivação do nosso coração e a compaixão que nos leva, né, a testemunhar, a levar a palavra de Deus, ela é seguida da fé que é o Senhor que faz a obra, como fez ali, né? Pegou alguém lá no meio do carnaval, através de um folheto e transformou não só a vida dele, mas das gerações vindouras, né? Amém. Poder da palavra. Washington, você ia falar? Pode ir, por favor, abre o microfone aí. Como eu tava vendo como que Deus faz, né, cara? É, ele começou a falar ele comentou do pai dele, né? Como é que o pai dele era e tudo mais. Fiquei lembrando aqui de mim, sabe? Da minha família aqui. Meu pai, quando eu fiz 18 anos, ele me levou pro prostíbulo, sabe? Misericórdia. É. Porque na cabeça do meu pai, dos meus. Já veio de geração, né? Que meu avô era assim também, né? Na cabeça dos meus pais, ele achava que para ser homem tinha que usar, fazer as coisas do mundo e tudo mais, né? Depois que eu conheci Jesus, que eu fui descobrir que foi a pior coisa que ele fez, né? Mas eu culpei ele por muitos anos porque ele fez isso comigo, sabe? Depois eu percebi que ele só me deu o que ele tinha, então perdoei ele, conversei com ele, tudo. E Deus mudou minha vida, hoje a nossa família também. Estamos Aleluia. aí no caminho do Senhor e a gente tô fazendo tudo ao contrário do que ele fez comigo. Glória a Deus. Não culpo ele, sabe? Mas ele só deu que eu tinha, que ele tinha, né? E hoje a gente procura fazer diferente porque a gente tem o poder de mudar, né? Mudar uma geração. Alguém tem que começar, né? E a gente começou. Aleluia. Sim, Aqui glória a em Deus. casa, aqui nossos filhos, a gente procura buscar o Glória a Deus Senhor, pela fazer as sua coisas vida. corretas. Mas é Glória a muito Deus pela bom. sua vida. Israel, inspirador sua história, hein, cara? Nossa, daí fiquei lembrando da minha aqui, de que aconteceu com a minha casa também. Você vê, né? Aham. Umas coisinhas simples que a gente muitas vezes ignora, né? Deus vai lá e muda uma geração, né, cara? Cara, isso aí Sim. me edificou bastante, eu tô muito feliz, hein? Ah, eu lembrei de um texto que diz assim, né, que a palavra do Senhor, aquilo que sai da boca do Senhor, não volta para ele vazia, Amém. sempre produz o efeito ao qual foi destinado. E Amém. toda a palavra do Senhor foi destinada à reconciliação, né? E nela tem poder, nela tem espírito, nela tem vida. E não há nada nesse mundo. Às vezes a gente fica, como é que fala? Distraído, né? Volta a alimentar o engano, né? Por exemplo, o Uhum. Washington disse ali que o pai dele deu o que ele sabia. E é assim que nós estávamos no passado. Nós só dávamos aquilo que nós tínhamos. E quando ele recebeu, né? Quando você, Israel, recebeu a Cristo, quando qualquer um de nós recebemos a Cristo, a semente que fez essa mudança toda foi a palavra de Deus no nosso Amém. coração, né? E trazida por algum outro, por alguém. Ela não caiu assim da árvore, né? Não caiu uma chuva de folhetos lá, né? Lançada por um helicóptero, coisa parecida. Ainda que tenha testemunhas nesse sentido também. Uhum. Uhum. Mas a questão é que nós temos uma oportunidade tremenda, né? De simplesmente dar aquilo que nós recebemos. A verdade, a palavra de Deus e as pessoas saem do engano, saem dessa sabedoria humana, né? Como Washington testemunhou, a sabedoria do pai dele era segundo o engano deste mundo. E só a palavra de Deus traz a verdade. Então, o impacto maior que eu vejo, né, no testemunho de Israel foi como a palavra de Deus foi semeada e como ela foi cultivada ao longo do tempo, né? Ele testemunhando ali, né, dos cursos também, da preocupação e
disposição, né, dele buscar, né, a leitura diária, constante. Não é ler por ler, né? É ler por sede, desejo, vontade de conhecer ao Deus vivo. E ele vai se revelando, né? Tudo é ele, né? Tudo é por ele, tudo por meio dele, para ele, é isso. São todas as coisas. Ney, em Vai 1990, lá, vai lá. o tio Coolen, o tio Coolen, que é o responsável pela cruzada estudantil profissional para Cristo aqui no Brasil, eu conheci o tio Coolen, um cara fantástico, um homem de Deus santo. E eu fiz um treinamento de evangelismo com ele da cruzada estudantil profissional para Cristo. E teve uma frase que ele falou que marcou a minha vida, que o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de falar do amor de Deus no poder do Espírito Santo, deixando os resultados para com Deus. O êxito ao testemunhar consiste Amém. simplesmente em tomar a iniciativa de falar do amor de Deus no poder do Espírito Santo, deixando os resultados para com Deus. Tio Cooley, um cara É. fantástico. E no final não é a eloquência do que se fala, né, Valdir? Mas é a Não, não, essência da não. palavra. É a É, essência da palavra. a essência da palavra, no poder do Espírito Santo, o resultado é com Deus. Tomar a iniciativa, Aleluia. o resultado é com Vai Deus. lá, David, pelo Espírito. Cara, eu tive um privilégio maravilhoso de nascer numa família evangélica cristã, né? Mas a história de conversão começa com meu pai, uma família católica, e que aos 12 anos, cara, é brincadeira, né? Na verdade, ele começa aos 10 anos, interesse na Bíblia, porque ele era coroinha. E um dia ele acha um livro, que vocês já ouviram falar provavelmente, O Grande Conflito, Adventista, da Ellen White. E aquele livro, ele tem um lado muito interessante que ele conta a história do cristianismo, as perseguições, né? Pô, o cara tinha 11 anos, cara. E ele começou a ler, achou num lixo que alguém tinha jogado no lixo. Ele começou a ler aquilo e foi algo que instigou demais. E ele tinha um amigo que era da igreja presbiteriana independente. E um dia no campo de futebol, o amigo senta com ele e começa a falar de Jesus, quer dizer, o amigo acho que tinha 14, ele 12, e lê com ele uma Bíblia, na Bíblia, Atos 5:12. Uhum. E não há nenhum nome que é dado pelo qual importa que sejamos salvos. Outro Glória a nome, né? Deus. Cara, e abre os olhos, com 12 anos ele se converte. Meu Deus. Ele se converte e minha avó, extremamente católica, começa a perseguir ele. Não deixa ele ir na igreja com eles, porque ele começou a ir, escola bíblica, e não deixa se eles não fossem rezar o terço com ela na novena. E aquela família presbiteriana independente, tudo bem, nós vamos na novena. Aleluia. Pôr na casa da minha avó. Meu pai conta isso, é muito interessante. E sentaram um pouco mais separado na sala e ficaram quietinho ali. Foi a mulher, o marido e os filhos, cara. Olha que Glória a Deus. coisa, cara. Aleluia. E aí Gente, meu pai lembra da mulher falando pros filhos, ó, não come nada que é sacrificado aos ídolos. Só isso que ele lembra. E foi, cara, aí minha avó não tinha como deixar ele ir depois, porque ela falou que eles teriam que ir. Mas perseguiu, cara, a tal ponto que um dia, e meu avô, que era um agnóstico, defendia, falou, deixa o menino ir, é tudo igual, padre, pastor, tal, aquela coisa, né? Mas ela perseguindo. Até que um dia ela quer queimar a Bíblia, porque a Bíblia era, né, naquela época, 1950 27. e 50 e pouco, né? Ah, aí meu pai falou com a autoridade do Espírito, falou, "Tá aqui, essa é a palavra de Deus. A senhora quer queimar, queima, mas a senhora vai ser responsabilizada por isso." Aleluia. Aí ela afinou, não queimou e nunca mais o incomodou. E aí começou, cara. E meu pai casou, minha mãe, e aí tem.
neto, vai vir um bisneto, se Deus quiser, logo, todo mundo na fé. Glória a Glória. Deus. Glória a Deus. Mas assim, é maravilhoso, cara. Isso, eu tenho a Bíblia, o Novo Testamento que ele, quando se converteu e esse menino deu pra ele, meu pai deu pro meu filho. Oh, glória. Mas eu não deixei com meu filho, não. Tá aqui em casa. Tá aqui em casa. Amém. E maravilhoso. Deus, o poder é a palavra de Deus, né? Uhum. É. Só que, sim, ao mesmo tempo, eu fico pensando, e se aquele rapazinho não tivesse falado? Aham. É. Então nós não podemos perder as oportunidades de falar de Cristo, cara. A tempo e fora de tempo, né, David? A tempo e fora de tempo, cara. Amém. Olha, só para você ver, David, como o Espírito conduz as coisas, né? Você está falando do movimento da família ali que foi para o terço, né? O Israel, ele ia para a missa e depois ia para o culto com a esposa. Ô, David, Mas é, cara. meus olhos estão cheios de lágrimas aqui, cara. De ouvir sua história. É isso aí. Eu acho tremendo. Já está sendo, nós estamos falando aqui do efeito da palavra na vida, né, do carnavalesco ali, da história de Israel. Israel testemunhou a vida dele, pai dele, né? E de que o pai dele recebeu um folheto no meio do carnaval de um diácono que desistiu de ir, naquela época, desistiu de ir para o acampamento e foi entregar folheto no carnaval, né? Coisa, né, E, cara? e ali o pai dele se converteu lendo aquele folheto. Que coisa maravilhosa. É. Deus tem as suas maneiras, né? O Espírito Santo age como Sim. quer. A gente tem que estar disposto e predisposto a falar toda oportunidade. Eu vi já ali, a gente pensa nas conversões, né? Aham. O C.S. Lewis, por exemplo, eu acho interessante demais a conversão do cara. Não teve um Sim. momento único, foi um processo Uhum. de falas e conversas. A gente viveu uma experiência muito legal aqui em casa agora. A gente tem um grupo de estudo bíblico já há 4 anos, 4 anos e meio. E um dia me vai no consultório uma mulher divorciada, e ela era da igreja presbiteriana quando eu frequentava a presbiteriana. Quer dizer, a família dela é o pai e tal. E a gente Uhum. conversou, depois da consulta, começamos a falar um pouco da Bíblia. Ela falou, eu tô fora da igreja e tal. Aí eu falei, a gente tá estudando a Bíblia em casa, parece lá. E ela começou a vir às terças, cara. E aí ela começou a namorar um cara, também divorciado, um veterinário. O cara é católico, mas é católico perfil brasileiro, né? Não Uhum. praticante, agnóstico, sincrético, espiritualista, tudo junto. Cara, o cara começou a vir. E o cara começou a vir com ela, começou a vir, começou a vir. Cara, o cara, no dia 14 de dezembro, ele se batizou na igreja metodista lá com a gente. E não teve um processo assim de ele ser trucado numa. Foi um processo de um ano e meio. E foi tão lindo, cara, porque eu não era membro da Metodista. Eu tava na Metodista há 2 anos e meio. E dia 14 a gente foi recebido como membro, minha família, né? E ele foi batizado, mais uma galera lá. Cara, você vê a emoção daquele cara chorando, Aham. abraçando a gente. Eu falei, cara, Deus é maravilhoso, né, cara? Aham. E aí comentei com a minha esposa, várias vezes eu falava, poxa, tá cansativo, hein, terça-feira, porque toda terça em casa. E eu preparo o material. Aí vem assim, 30 pessoas. Aí as mulheres combinam uma janta. É cansativo. É. Aham. Aí a gente saiu do culto e falou, putz, mas vamos continuar, viu? Vamos manter. Aleluia. Glória a Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, né, David? Mas é muito. Glória a Vai lá, Deus. Jota. É. Jota, compartilha aí ou abençoa a gente aí já com o alt depois. Amém. Tô só recebendo aqui, que bênção, o testemunho dos irmãos. Glória a Deus. É o sábado de testemunha. Eu tava pensando, falei, vou ver que um dia testemunhar como é que converteu, como é que foi a conversão, mas é a experiência com a palavra, né?
Hum. Bom demais. Rapaz, eu fiquei pensando na minha conversão aqui. Vocês foram falando, eu fui pensando na minha conversão. O Senhor Deus, ele tem fome de salvação, né? É um É, Deus salvador, né? É um Deus salvador. Eu vou orar pelo alto, mas eu vou ter que testemunhar a minha Aham. conversão aqui também, né? Lógico, claro, claro. claro, pelo amor de Deus. Por favor. Mexe nas brasas aqui E alimenta o livro do Valdir. É, e alimenta o livro do Valdir, glória a Deus. Amém. Paz, o livro de vocês, né? De todo mundo, a história, cada um conta a história. Vai, Jay. eu, a minha mãe e a minha irmã é quem converteu primeiro lá em casa, né? Meu pai do Banco do Brasil passou uma crise financeira muito grande, né? Ele trabalhava no Banco do Brasil, mas ele teve uma crise financeira lá, pegou dia de agiota numa época, quebrou e ficou muito aflito lá, a família toda. E aí minha irmã e minha mãe começaram a buscar ajuda. Minha mãe ia em tudo, ia em novena da católica, ia num passe do centro espírita, e ia fazer campanha na igreja evangélica, lá perto de casa. Minha mãe desesperada. Minha irmã já ia com minha mãe só na igreja evangélica, ela não gostava dos outros, nenhum dos outros. Minha irmã falava, não, eu quero ir só nessa igreja aqui. Essa igreja evangélica que a minha irmã e minha mãe ia foi apresentada por uma amiga da minha irmã que era crente. Essa amiga da minha irmã estava fazendo faculdade, morava em Brasília, amiga desde a infância, morava em Brasília e passou na faculdade de biomedicina lá em Goiânia. Aí ela precisando de um lugar para ficar, coisa e tal. Aí a minha irmã falou com minha mãe e meu pai. Falou, ó, minha amiga tá precisando de um lugar para ficar, porque passou na faculdade aqui, até ela adaptar-se, quer ficar numa família, não quer ficar em nenhum centro universitário, quer lição de família. Aí meu pai e minha mãe, mesmo passando pela crise financeira lá, mas muito generoso, falou, não, pode ficar aqui em casa, onde come um, come dois, come três, sei o que e tal. E essa foi a graça de Deus receber essa menina, rapaz, porque Hum. essa menina crente chegou lá em casa e no auge da crise, ela começou a evangelizar minha mãe, minha irmã, e começou a falar de Jesus, botava os louvores para minha mãe ouvir, lia a Bíblia com a minha irmã. E eu novinho ali, eu devia ter uns 12 para 13 anos, eu ficava vendo aquilo, eu achava bonito, rapaz. Mas nada de receber Jesus nem nada, eu só achava bonito, via de longe. Aí minha mãe, minha irmã ouvia esses louvor, Ademar de Campos. Hum. Ademar de Campos ficava passando o dia inteiro em casa. Eu era, eu nem era crente, mas eu sabia os louvor tudo. É, homem de guerra, Jeová, seu nome é temido na terra. Se esses irmãos lembram aí dos louvores de Ademar de Aham. Oh, nossa, misericórdia. Eu no CPP em São Paulo. Ah, aí, rapaz, então ali começa a semente. Ali começa a semente. Aí passa um tempo, minha mãe se batiza, minha irmã também. Minha irmã vai para uma igreja ali no setor marista em Goiânia, uma igreja onde o marido dela se conecta também. O marido da minha irmã, e passados anos para frente, elas já estão casadas e tal. Aí ela vai para essa igreja, no setor marista, povo de classe média alta lá, e minha mãe vai para uma igreja ali perto da casa dela. Eu vou no batismo da minha mãe, vou no batismo da minha irmã, eu vejo aquilo tudo, eu acho bonito, eu sou tocado, eu choro, mas não converto, não. Aí eu fico no mundão ainda um bom tempo, eu fico aí dos meus 12 para 13 anos recebendo a semente até os 18 anos.
Eu fico ainda no mundão, minha mãe e minha irmã na igreja sozinha, e orando por nós, né? Mas a semente entrou de alguma maneira ali com o testemunho da mudança. Eu vi a mudança na vida da minha irmã, depois do meu cunhado também. Aí meu cunhado me deu uma Bíblia de presente. A primeira Bíblia minha foi meu cunhado que deu. Todo domingo lá em casa tinha almoço. Esse meu cunhado vinha discutir com nós. Eu era muito debatedor, né? Eu debatia, eu questionava as coisas. Eu falava, não é assim também não. Ninguém tem 100% de certeza que vai ser salvo ou que Deus existe. E eu falava, eu até creio que Deus existe, mas ninguém tem 100% de certeza. Aí meu cunhado falava assim, eu tenho, eu tenho. Uhum. Aí eu falava, não é possível. Aí ele pregava para nós, todo domingo pregava, me deu uma Bíblia de presente e falava do amor de Deus. Aí eu vi a mudança na vida da minha mãe, da minha irmã. O meu cunhado pregando de Jesus me marcou muito porque eu nunca tinha visto ninguém falar de Jesus igual ele, porque ele falava com os olhos brilhando e com a convicção que eu nunca tinha visto ninguém falar. Isso aí mexia comigo. Apesar de eu não crer ali imediatamente, recebi a Bíblia dele, achei legal. Mas aquele meu cunhado, a cada domingo lá em casa, pregando, falando de Jesus, que trouxe mexer comigo, mas ainda assim nada. Nada de converter, ia pro mundão e tal. Aí eu tô no ano do vestibular, terceiro ano do vestibular, muita angústia. Naquela época nós tínhamos, não sei como é que é hoje mais, mas aquela angústia de estudar o ano inteiro e definir a carreira, o curso que ia fazer. E eu estudava lá no Colégio Agostiniano, que é um colégio muito bom. As escolas católicas são fenomenais, né? Não sei se os irmãos tiveram experiência Eu fui com as estudar. escolas católicas, mas as escolas católicas eram muito fortes. E, assim, na educação mesmo, eu ainda acho que são. Mas lá em Goiás, aqui em Goiás é muito. E eu estava nessa escola agostiniana, terceiro para segundo grau inteiro. Antes ainda, que eu vou converter aí já vou chegar nos 18 anos, mas antes ainda dessa escola agostiniana, noutra escola que eu estudei, estadual, chamada José de Anchieta, e nessa escola do Anchieta entrou uma turma de crente que começou a evangelizar lá dentro da escola. Aí eu tinha 16 anos. Entrou uma turma, começou a evangelizar na escola e dá terça. Inclusive, semana passada eu encontrei o irmão, que é pastor hoje, que evangelizava nós na escola, nessa escola Anchieta. Glória Eles a Deus. entravam numa matéria chamada ética. Aí eu acho que a diretora converteu, aí eles criaram uma maneira de botar o povo para pregar para nós lá nessa matéria ética. E aí eles faziam o que? Eles trabalhavam aquele material do livro O Estudante, que falava aquele drama das drogas e tal, e esse povo que converteu era tudo da droga pesada. E eles converteram mesmo, então eles testemunhavam como é que eles foram libertar das drogas e tal, e que Jesus libertou das drogas, que eles eram viciados, eles contavam assim como é que era a parada deles mesmo e como que Jesus salvou eles. E fazia teatro no recreio, tocava louvor. O que acontece? Eu recebia, eu chorava, e ele fazia apelo para receber Jesus. Eu recebia Jesus e chorava, eu era tocado por Deus. Mas ainda assim eu amava o mundo, né? Então eu tinha uma galera minha do mundão, das baladas, né? Da mulherada, essas coisas todas. Mesmo adolescente, muito doido, assim. E aí. Mas eu senti o toque de Jesus, dessas vezes, da minha mãe com os 12 para 13, desses 16 anos na escola. E coincidência falar isso com os irmãos, porque eu encontrei esse cara que me evangelizou na escola com 16 anos. Esse dia numa pamonharia aqui, Ricardo, hoje ele é pastor. Falei, pá, Ricardo, eu lembro de você lá e tal. Ele se emocionou, ele falou, já tá bem mais velho, ele falou, rapaz, a semente não volta vazia, né? Falei, bom Aleluia. demais. Aí, mas ainda não converti ainda. A semente foi entrando, foi gerando dentro de mim um testemunho, mas ela explodiu mesmo. Aí é que é uma coisa
que é mistério de Deus mesmo, né? Eu estou agora numa escola católica com 18 anos, na época do vestibular, e a escola lá rezava toda vez antes de começar a aula, rezava o Pai Nosso. Alguns professores rezavam a Maria, eu já não rezava a Maria. Eu falava comigo, minha mãe é crente, o povo é crente, esse povo crente é que tá certo. Eu não vou misturar esse negócio, não. O Pai Nosso até que eu rezo, mano. Então eu já era meio amigo do Evangelho ali dentro, sabe? Era meio amigo do Evangelho já. E aí, nessa escola católica, ela tinha sempre essa oração antes, e eles escreviam, todo professor escrevia ou um versículo bíblico ou um pensamento de Agostinho, porque a escola era agostiniana, e Agostinho é muito cristão. Agostinho é muito cristão, você me despertou a ler, e Agostinho é muito bom, na verdade, né? Agostinho é a base de Lutero que vai abrir o caminho para a reforma, né? Agostinho, o Lutero era de agostiniano, né? Aí eu li nesse contexto e tem e acontece no mês de março, lá nessa escola agostiniana católica, um encontro chamado Eureka. É um encontro de jovens com Cristo. Eles promovem um encontro da Igreja Católica com os jovens do terceiro ano, geralmente. Eles estão ali naquela fase muito ansiosos para definir a vida, o futuro, faculdade, etc e tal. O povo pega essa fase, leva os jovens para rezar, para orar e faz esse encontro. Eu ali, amigo de filho de crente e tal, eu falei, não, essa é coisa de igreja católica. Meus amigos da escola, meus amigos da sala de aula, todos estavam indo. E falou, JC, você não vai não, você não vai não. Eu falei, eu já tenho minha religião, eu tinha nada, né? Minha mãe é que tinha, mas eu falava que eu tinha alguma coisa. Não, mas não tem problema não, você não respeita a Bíblia. Eu falei, eu respeito. Foi, por exemplo, encontro os jovens com vamos, todo mundo vai. Eu falei, você sabe uma coisa, já que é com Cristo, não tá com Maria, nem com nada, eu vou. E aí tinha umas namoradinhas lá que a gente queria estar perto e viu que elas iam, a galera ia, aí eu fui. Dia 21 de março de 1997. 21, 22, 23 de março, 3 dias. Dentro de um lugar lá de encontro lá da escola. A gente ficou meio que ali internado dentro da escola. Eu fui com a minha galera, eu pensei em fazer confusão, ficar com menina. Pensamos em fugir à noite, porque tinha um show do Araqueto. Quem foi do mundo conheceu o Araqueto, Hum. tudo converteu novo. Valdir existe. Tinha um show lá em Goiânia desse Araqueto, o jovem era doido pro É, show. Nesse final de semana eu lembro. eu tinha planejado que nós ia fugir na sexta-feira, nós ia participar da palestra, acabar a palestra, nós ia pular o muro, fugir, tava e continuar. Esse era o plano. Os caras tinham levado uísque pro encontro dentro de vidrinho de colírio. Pesado, a galera era bruta. E eu era líder da máfia. Ai, Deus do céu, eu sei que a gente tava lá nesse encontro com esses planos todos. O uísque, fugir, tá, tá, tá. Mas a primeira palavra desse encontro católico foi pregada por um professor de história nosso lá, chama Douglas. E esse Douglas, esse cara é crente, gente. Ele pregou a Amém. palavra de Glória uma a maneira Deus. tão poderosa, tão poderosa. E ele foi pregando e Deus foi me arrebatando meu coração. E ele falava assim, ó, você precisa ter um encontro com Cristo é hoje. Aí ele contava a história do apóstolo Paulo. Ele sincronizou com a história, com Roma, me cativou porque eu era meio metido a intelectualzinho, então ele me cativou por esse lado intelectual, porque ele fez o raciocínio de Roma e Paulo dentro do contexto romano, histórico, e o cara era um cara estudioso e respeitado. Ele contou a história de Paulo que eu nunca tinha ouvido daquele jeito. E aí ele falou da experiência de Paulo no caminho de Damasco e que Jesus foi lá encontrar com ele, mesmo que ele não estava indo procurar Jesus. Ele estava indo com outra intenção. E ele contando isso tudo tal, na sexta-feira, no primeiro dia da palestra, lá à noite.
Aí ele falou no final, ele fez um apelo, ele falou assim, olha, assim como Paulo, tem alguns de vocês aqui, que não vieram para cá com a intenção de buscar Jesus, mas ainda assim Jesus veio te encontrar. E ele Aleluia. falou assim, aí ó, ele digitou a senha, né? Aí ele falou uma frase que aí abriu o cofre, que ele falou assim, Jesus quer ter um encontro com você hoje, não é quando você tiver 40 anos de idade. Ele quer ter um encontro com você hoje. Eu dizia para minha mãe, para minha irmã, para a turma que me evangelizava, que eu ia virar crente mesmo, eu ia me converter, eu ia até pregar a palavra, eu falava. Só que depois eu curti a vida até os 40 anos, eu dizia. Eu vou curtir a vida intensamente até os 40 anos, depois vou converter e vou até virar pregador da palavra. Eu falava para minha irmã, falava para minha mãe, falava para meu cunhado, todo mundo que me evangelizava. Só que esse Douglas nunca nem me viu na vida. Ele nem sabia dessa história minha nos bastidores. E o cara falou: você vai ter um encontro com Jesus. Não é quando você tiver 40 anos de idade, é hoje. É igual Paulo. Aleluia. E mesmo que você veio para cá sem intenção de encontrar com Jesus, ele tem intenção. E rapaz, eu sei que Quebrou tudo. na hora do apelo, na hora que ele falou: quem quer entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente, se ajoelhar aqui e orar. Eu fui o primeiro. A turma da galera lá da bagunça, que ia pro show e tal, eles ficaram transtornados. Disse, "Ô, JC, na hora que eu voltei chorando, eles falaram, vem cá, e o nosso show? Eu falei, toma aqui os uísque, vocês vão pra onde vocês quiserem. Eu falei, Glória a eu Deus. vou para Jesus, eu sou de Deus. Oh, Deus. Aleluia. Eles, como se eu falei, eu vou ter esse encontro aqui. E aí ficou os dias desse encontro. Tal, aí testa lá, alguns padres falou coisa mais ou menos. Não, as melhores palestras não eram dos padres, não. Era de outros, que não era padre, né? Não contar os padres mais velhinhos, etc e tal, mais antigo, e aquela palavra morta. Mas eu sei que no final desse encontro, eu estava convertido. A semente que eu recebi Glória. com 12 para 13 anos, com 16 anos, testemunho da minha mãe, ela explodiu lá nesse encontro, vocês acreditam nisso? Aí o povo É. pega aí, o povo viu que eu mudei muito, o povo lá da escola. E todo o meu testemunho espalhou, assim, o povo viu que eu mudei demais. Aí eles queriam levar para a igreja católica, minhas amigas e tudo. Só que eu saí de lá sabendo para onde eu ia. Eu falei, eu vou lá para a igreja da minha irmã, meu cunhado que me deu a primeira Bíblia, ou para a igreja da minha mãe. Eu já sabia para onde eu ia. Aí eu volto mudado. O meu cunhado crente, ele bugou a cabeça. Ele falou, não, esse menino não deve ter convertido, não. Não é possível, não é igreja católica? Não. Só que aí ele foi conversar comigo, ele viu que eu tinha convertido. Ele ficou bugado. Só que o que Aleluia. ele fez? Ele pegou e me levou num retiro da igreja de jovens na outra semana, da igreja dele. Uhul. Aí a primeira pessoa que eu conheço nesse retiro é a minha esposa, Daniela. Virei amigo dela. Olha. A primeira pessoa que eu virei amigo da igreja evangélica foi a Daniela. Você acredita num A negócio desse? madame. A Ela, madame, ela coisa era do linda. louvor, ela era do louvor lá do jovem. Aí eu vou pro retiro dos jovens da igreja na outra semana. Então eu considero que a minha conversão acontece nesse Eureka, do 21 ao 23 de março. A semente explodiu. Quer dizer, Deus mandou a semente muitas outras vezes, ela estava aqui dentro. Essa experiência de estar 3 dias e algumas pessoas que genuinamente é inspirado pelo Espírito Santo ali pregando o evangelho explodiu dentro de mim. Só que o Aleluia. testemunho da minha irmã me fez consolidar. Então eu vou para a igreja evangélica porque eu via a mudança na vida da minha irmã e eu já tinha a semente da Bíblia, etc e tal. E aí eu vou para a igreja da minha irmã, essa igreja lá no lá no setor Marista, lá em Goiânia. Não sei quem conhece Goiânia aqui, ninguém que conhece Goiânia. É uma igreja numa rua famosa ali em Goiânia, num bairro nobre, essa rua famosa, se você terminar a rua, não parar, você entra dentro do prédio dessa igreja. Chama Monte da Santidade. É uma igreja que veio do movimento aqui em Goiás, parecido com os batistas, chamado Cristã Evangélica. Aqui em Goiás tem um pessoal que foi fundado pelos missionários escoceses. Missionários escoceses. Eles fundaram aqui no interior do Brasil
essas igrejas. E dessa igreja experimentou a renovação dos dons do Espírito, aí surgiu essa Monte da Santidade. Era uma igreja muito preciosa. Aí batiza ali, eu vou congregar ali, porque é meu cunhado que me deu a primeira Bíblia, e minha irmã me leva, e tinha jovem, na igreja da minha mãe não tinha muito jovem, que era lá perto de casa. Aí eu vou para essa que tem jovem, teve esse retiro. É interessante que alguns colegas meus lá da escola do Agostiniano, que tiveram uma experiência também com Jesus lá no Eureka, eles não consolidaram muito a fé deles. Mas eu, por poder ir para o meio dos irmãos lá da igreja evangélica, da palavra, eu me consolidei mais rápido. Então eles perceberam, no final daquele ano de 97, do vestibular lá, eles perceberam que a minha fé ficou consistente, o pessoal viu a mudança, eles mesmos mudaram muito, porque eu fui consolidado ali no contexto do povo da palavra, da Bíblia, aí já fomos em leitura bíblica, em oração, em retiros com jovens, e virei turma com a turma da igreja. Aí comigo veio meu irmão, aí eu muito influente, assim, né, assim, líder, então meu irmão veio converter, meu irmão é pastor hoje aqui também, no interior de São Paulo, no interior de Goiás, ele é engenheiro e pastor. Aí veio um outro amigo meu que era capitão do Exército Brasileiro, na verdade ele tinha acabado de formar na AMAN, tinha acabado de formar na Academia Militar das Agulhas Negras, o Geraldo Júnior. Também ele veio, converteu, na verdade ele reconciliou que ele era desviado, ele era batista desviado, e era da balada com nós. Quando ele viu o meu testemunho, aí ele veio. E essa turma tudo é pastor, Valdizito, você acredita? O É, meu amigo que era tenente, depois virou capitão, major do exército, largou tudo para virar pastor lá no Nordeste. é. Ô, Meu ô, irmão Quando eu JC, te, pastor. conhe- quando eu te conheci lá em São Paulo, na Armênia, lá, você já. Ali era ano Tá- 2000, né? Ali era ano Era 2000. 2000, né? Eu tinha 3 anos de fé. 3 anos. 3 anos de fé e tinha acabado de casar. E eu. ô, Nossa, JC, fala. é interessante esse testemunho. Eu falei do testemunho do meu pai, e tem um amigo dele, cara, já falecido, que se converteu, cara, ouvindo no rádio um espírita que era o Alziro Zarur, da Legião da Boa Eu. Vontade. Alziro É, Zarur lê a Bíblia e o cara é tocado por Deus. Meu Deus, Deus é E demais. aquele toque, meu pai começa a falar com ele, aprofundar, ele acaba levando ele para a igreja. Mas ele foi tocado inicialmente por a palavra de um cara que não era salvo, cara. Meu Deus. você acredita Mas é nisso? É o poder da impressionante. palavra. O poder da Eu, palavra eu, de eu Deus. acredito demais nesse poder da palavra, só que eu, Deixa, eu acredito que no meio dos carismáticos tem gente convertida mesmo, Não, eu Sim, também tem. acredito. o Mas eu David. também acredito que os caras uma hora saem, né? É. Às vezes sai lá dentro, porque a ah, igreja deixa eu, católica, ela tem as ordens, né? É Então, às vezes verdade. ele sai lá dentro, tem as ordens que são incontaminadas, né? E tem, rapaz, eu acredito também sai, vai convertendo mesmo, vai saindo, desfocando de Maria e dos ídolos e vão focando em Jesus. Eles são deixa eu só pegar uma perseguidos e carona tudo. aí. Pegar uma carona na obra de Deus na vida dos pais, né? Meu pai estava numa reunião no centro espírita, na mesa. Aí ele vira para Deus e diz assim: Deus, se tudo isso aqui é verdade, ok, vamos continuar. Porque ele olhava a família dele destroçada, né? E a Bíblia que ele ganhou com 12 anos do avô dele, do evangelista, na verdade, ele lia e via felicidade, né? A modo do Espírito falar com ele era família feliz, família feliz. E aí ele não via isso. E aí, no meio da reunião espírita, ele pega e fala: Deus, se isso aqui tudo é verdade, ok, vamos continuar. Mas eu preciso que o senhor me responda. Se não for verdade, a partir de hoje não aconteça mais nenhuma reunião espírita. Ele estava no meio da reunião espírita lá, minha mãe Uhum. médium e ele lá. O diabo já se contorceu, né? É. Aí, camarada, sabe o que aconteceu?
Hum. Pergunta se houve uma reunião a partir daquele dia. Que oração poderosa, hein? Opa, Provocada por aquilo que ele lia na palavra. Olha só. Aleluia. Deus é tremendo. Deus é fantástico. a palavra tem poder. É, Sim, sim, Eu sim. fico vendo nas histórias de salvação, se você observa a história de salvação de cada um de nós e de Uhum. toda que converte, nasce novo, tem é a princípios, palavra. né? Tem princípios. E um deles que eu consigo ver, primeiro deles, é que foi Deus que buscou a gente, né, gente? Não tem como. É. Não tem Não Por fomos como. isso, nós que por buscamos a isso que o Deus, foi título, Ele que buscou a gente. por isso que um Você dos vê, títulos que eu tenho para esse livro de testemunho é, eu não sei o nome ainda, mas eu penso o Deus que caça as pessoas, Deus caçador. é um Deus caçador, Valdir, é verdade, é Deus. Deus é que buscou a gente, não foi nós. Eu vou falar, não sei Ah, quanto a vocês, eu não estava buscando a Deus, não, gente. Quando eu encontrei com Jesus, eu não estava buscando a Deus, não. Eu não estava no menu, assim, das religiões que eu falei, deixa eu ver Jesus aqui, eu gostei dele. Não, não foi isso, foi Deus é que veio atrás de nós, Deus que mandou aquela amiga da minha irmã morar lá na nossa casa no momento de crise e botar aqueles louvor, né? Foi Deus que mandou, gente. Ele mandou aquele outro entrar na escola lá e pregar para mim, o Ricardo, pregar para nós lá com 16 anos de idade. E depois eu fui atrás lá de um lugar improvável. Eu fui com intenção totalmente torta. E Jesus pegou a gente lá. E onde estava, né, naquele contexto todo. Eu sei que eu percebo um princípio. Deus é que está procurando a gente, no sentido. Deus é que a salvação ela tem Deus como ponto de partida, né? É um fato. Deus é o ponto de partida. Outra coisa que eu vejo também é o poder da palavra e do testemunho, da pregação do evangelho, né? sim. Quer dizer, a palavra não volta vazia, né? Então a gente tem que liberar a palavra. Eu concordo com o David falando, nossa, se aquela pessoa não tivesse visitado, não tivesse ido lá na novena, né? Quer dizer, aquela família presbiteriana lá não tivesse ido na novena, quer dizer, a ousadia Nossa. deles, né? A Sim, ousadia deles. a sensibilidade à voz do Espírito que eu É, vejo. se aqueles jovens, aquele Ricardo não fosse lá na minha escola testemunhar, né, de Jesus com tanta ousadia, fazer teatro, cantar louvor. Glória a Deus, meus irmãos. Vou Então, ter que sair, tá? Deus abençoe aí. Ótimo dia. peraí, eu acho que Agora, conta com a salvação, hein? Tô brincando. já contou. o, A história do Jay, Jay, o Jonathan tá aqui, tá aí a minha família aqui, eu tava ouvindo aqui. Eu falei, tá até comentando com a minha esposa. Falei, amor, quem se converte na igreja católica, meu? Só Deus, né? é, é, Você Deus fala com sua abençoe. esposa, o cara converteu, o cara é pastor, converteu lá na igreja católica. É de bugar é, a cabeça de todo mundo. não Rapaz, Ai, é? Jesus. Mas amém, meus irmãos. Deus Ah, abençoe. Ótimo dia pra Amém. todos Lógico, aí. passo para você. Amém. Por isso que eu falo assim, Deus é um Deus caçador, sabe? É um dos eu penso assim nesse título para esse livro de testemunho, sabe? Deus caçador, Deus que busca as pessoas, Deus missionário, é Deus que um vem Deus assim. missionário, essa é a palavra. Eu vejo essa soberania de Deus, eu vejo essa fome de Deus por salvar, né? Eu É, vejo essa preciosidade do ministério do evangelista, né? Do trabalho do evangelista, desse amor evangelístico que Deus põe no coração daquelas pessoas só aí. que nos alcançaram, né? É muito E precioso. a alegria que a gente tem quando alguém se converte, igual o David falou desse rapaz que se converteu na casa dele, né? Isso dá uma alegria na gente que não tem Ah, não, explicação é humana, isso é cara. que alimenta, né? Isso é que alimenta a nossa fé e a nossa missão, né? Você vê como Eu Deus. mudei, né? Eu tô aqui nos primeiros dias aqui em Rio Verde, Valdirzinho, irmão. E eu A fui gra- embora lá do Alphavita, lembra lá daquele prédio que eu Sim, morava lá aí sim. em Santana? Fiquei lá há quase 7 anos. Rapaz, eu fui embora de lá. Teve poucos frutos, digamos assim. Umas 5 famílias que foram salvas ali, né? Glória a Poucos, Jesus. poucos frutos, assim, comparado que a gente já frutificou muito mais em outras temporadas. Mas eu falei pra Dani, eu falei, amor, só de ouvir o que eu ouvi
de alguns casais que me chamaram ali na despedida, quando eu fui embora de lá, e falaram: nós devemos a nossa vida a Jesus e a vocês. Aleluia. Bem assim, nós devemos nossa vida a Jesus e a vocês. Se não fosse Jesus e vocês na nossa vida, eu não tava. Eita. Meu casamento não existia, a família estava destruída, e eu não tinha esperança. Eu falei, gente, é forte, isso é forte. É. Mas esse E aqui, o poder multiplicador da palavra, né? O apóstolo Paulo fala para Timóteo: e de minha parte, ouvistes, transmite a homens fiéis e idôneos, que por sua vez transmitirão a outros. Esse poder multiplicador da palavra, cara, transmitir. Uma não, última e coisa. outra coisa que eu acho que é poderosa também, Valdizito e Ney, é o testemunho, É, sabe? É a palavra viva em nós. A palavra viva em nós. Eu gosto daquela frase que diz assim, ó, que você, crente, é a Bíblia que o ímpio não consegue lê. ler, sabe? É a Bíblia que ele consegue ler, quer dizer, que o ímpio consegue ler, melhor dizendo. Porque o ímpio não vai parar para ler a Bíblia, mas ele vê na nossa Cara, vida, ele Isso vê na traz, nossa vida Cristo, ele vê na nossa vida Cristo, né? Eu isso coloquei traz uma responsabilidade sim, tremenda, né? Porque o sim, poder de um negativo, de um mau testemunho, cara, sim, Uhum. sim, ele é traz isso. avassalador. Uma, eu me lembrei aqui, compartilhar com vocês também, enquanto meu pai estava ali no centro, né? Meados daquela época lá, eu me lembro que, e talvez tenha sido já a resposta dessa oração dele, com certeza. Eu me lembro que eu entro na missa, eu era assíduo aos domingos. Chego antes, dobro meu joelho e começo a falar com Deus. E me arrepender dos pecados que eu cometia, como todo adolescente ali. E, rapaz, de repente, comecei a chorar de uma tal maneira e eu não via ninguém. E eu lembro que eu comecei a chorar antes de começar a missa. A missa terminou e eu chorando lá de joelho. Meu Deus do E, céu. e aí eu levantei assim, todo mundo já saindo, né? Alguns olhando para mim assim meio esquisito. Mas foi assim um derramar do Senhor no fundo da igreja durante a missa. Cara, eu vou parar de participar daqui, só tem católico, pô. você tá vendo? E Você tá aí, vendo? cara, você vê, né, como Deus vai. Fora aquela enganada, né, Valdir, que eu já contei aqui. Foi mais ou menos que nem eu passei. Fui lá para o encontro com os crentes, meu pai, lá em. Esqueci o nome da cidade, mas era um encontro tradicional lá de crente e eu fui para passear. Eu e a Sueli. Já éramos noivos. Ó, vamos lá, nós não passeamos, vamos lá, deixa os crentes lá e nós vamos dar um rolê. Rapaz, chega na cidade, só o que tem na cidade é a tenda lá da reunião dos caras. Eita. E só tinha aquele lugar para ir. É Aí, lá que nós vamos. aí, de repente, eu vou lá, vamos lá, ué, não tem outro lugar para ir, o movimento tá lá, vamos lá. Entro dentro da tenda, sento naquele banco de madeira, começo a ouvir assim, mas não entender nada. Pessoal cantando, pulando, orando. Hoje eu sei que é oração, né? E de repente, ao choro de novo. Aí Eita. comecei a chorar destampadamente, sem saber o que estava acontecendo. E a Sueli e o Ney, que emprestaram o carro, né, para levar a turma, foi ouvindo rock, 10 horas de rock, metal, aquela vida. E os crentes lá quietinho ouvindo aquilo lá durante 10 horas na ida. Na volta, camarada, só tinha louvor, só tinha. Homem de guerra, jogo. Pedia. Pelo amor de Não, é Deus. antes disso, muito antes disso. Alfa e ômega. Alfione, música boa. E o desejo no coração totalmente inverso da ida. Então, cara, e falar para mim o que que eu ouvi, o que que eu não lembro.
Eu só lembro disso, né? Então, é um caçador mesmo. Deus é um caçador. Eu não fui com propósito, nem com intenção, nem com intenção nenhuma, né? Senão de passear. E Deus tinha preparado uma graça imensa aí. Então, Ali. glória a Deus por isso, né? E eu acho, não, eu tenho certeza, esses testemunhos todos, né? A gente precisa praticar um pouco mais com outros aí, para a gente conhecer e fortalecer mesmo. E nos despertar pro out aí, né? Nos despertar todo dia e ver que Deus opera e é Ele que opera. Amém. Vamos orar? Vamos. Aleluia. Vai lá, Israel. Você começou, você termina a benção aí. Eterno Pai, toda honra, toda glória, toda adoração A seja ti, dada a Senhor. Ti, ó Pai. A ti, Senhor. A Ó ti. Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor, ó Pai, estrategicamente, ó Pai, nos trouxe para o Teu caminho, ó Pai. E o Senhor tem, ó Pai, ministrado aos nossos corações para que, independente, ó Pai, do que nós fizermos, nós temos que fazer para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Ó Deus, que nós realmente possamos ser uma carta ao Pai, uma carta viva para essas pessoas, ó Pai, para que quando eles olharem para a gente, ó Pai, eles possam ver Jesus Cristo e que nós Amém. também Aleluia. possamos exalar o bom perfume de Cristo, ó Pai, por onde quer que nós andarmos, ó Pai. Assim, ó Deus, como o Senhor ministrou os corações, ó Pai, dos nossos pais que de alguma forma influenciaram as nossas vidas, que hoje, ó Pai, nós possamos realmente, ó Pai, estarmos atentos, porque nós somos os sacerdotes do nosso lar. E o nosso papel é dirigir, proteger e governar a nossa família e aqueles que Sim. vivem ao redor de todos nós, ó Pai. Então, usa-nos com poder e graça e reveste-nos, ó Pai, com o teu poder, para que nós possamos cumprir com a tua promessa, ó Pai, que nós possamos cumprir, ó Pai, com o teu propósito nas nossas vidas nessa terra. Fica conosco, ó Pai, dá-nos um final de semana maravilhoso na tua santa presença e que nós possamos, ó Pai, sempre te louvar, te exaltar e te bendizer. No Em nome nome. santo de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, amém. Bom final de semana, pessoal. Bom final. Vamos Que Deus fazer. abençoe a todos nós. Vai Amém. humilhar os irmãos, vai humilhar os irmãos aí, David? Hoje vai chover aqui, pelo jeito, não vai ter basquete, não. Ah, Valeu, pessoal. hoje, então Valeu. Tchau, tchau. hoje você não vai pecar, então. Hoje não. Menos, quer dizer, menos só. Tchau. Beijo, David. Abraço, irmãos. Falou, Jay. Ô, Jay, Bom tá tudo bem aí?